Muito bom dia, muito bom iniciarmos este mês de março sempre na sua companhia aí desse lado. Nós somos o Manhãs da TV, estamos consigo de segunda a sexta-feira, nós trazemos temas e convidados fantásticos, só para alegrar a sua manhã e também para que você tenha uma manhã bastante informativa. Estamos consigo um pouquinho por todo o lado e também nós gostamos muito de o acompanhar onde quer que você esteja. Pode, por exemplo, seguir toda a nossa programação na Curiacos TV, pode também ir ao nosso canal do YouTube, onde nós temos todos os programas do Manhã na TV, que está consigo sempre de segunda a sexta-feira por volta das 10 da manhã. Hoje é um dia muito importante. Você sabia que hoje é um dia muito importante? É verdade. Hoje nós celebramos o Dia Internacional da Proteção Civil e nada melhor do que nós temos aqui connosco o comandante Fernando Azevedo, que nos vai falar exatamente acerca desse tema tão importante e vai também nos dar algumas dicas para nós percebermos também algumas coisas e coisas que nós precisamos também de saber, super importantes. E depois, na segunda parte, nós vamos falar com o vice-presidente da Câmara, de Jorge Sampaio, e também com o João Gueirinhas, que nos vai falar acerca do primeiro Encontro Nacional dos Espumantes, que se vai realizar dias 25 e 26 de março deste mês que nós estamos e que você, com certeza, vai ser um programa sempre do seu agrado. Gostamos muito de estar consigo. Nós vamos, então, falar com o comandante. Nós voltamos já. Nós já estamos de volta. Bom dia, comandante Fernando Azevedo. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Eu é que agradeço o convite. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Proteção Civil. É verdade. Hoje é um dia importante, onde é sempre um marco histórico, porque a Proteção Civil é uma instituição importante para todo o cidadão. Para quem não sabe o que é a Proteção Civil, não é? O que é que faz a Proteção Civil? Bem, a Proteção Civil é uma instituição que representa o Estado naquilo que é uma organização de tutela. A Proteção Civil são vários agentes de várias forças e serviços de segurança que trabalham em prol do cidadão, desde logo naquilo que é a prevenção, a sensibilização, a mitigação do risco e muitas das vezes aquilo que é, quando não se consegue mitigar e prevenir, aquilo que se faz é depois fazer a reposição da normalidade, como temos acompanhado agora nestas últimas imagens que têm acontecido com os sismos, nomeadamente na Turquia. E, portanto, a Proteção Civil também tem um mecanismo europeu, quando outros países precisam, portanto, juntam-se aqui esforços de várias forças e serviços de segurança para que efetivamente consiga-se fazer aquilo que é a reposição da normalidade em grandes catástrofes. Ela tutela as várias forças, nomeadamente o maior agente de proteção civil, que são os bombeiros, o maior e o mais antigo agente de proteção civil, que são os bombeiros, e eles têm um papel fundamental em toda esta orgânica da proteção civil. Obviamente que depois temos a PSP, a GNR, os sapadores florestais, também eles importantes naquilo que são os incêndios florestais, e portanto existem várias instituições que trabalham em prol daquilo que é a segurança e o bem-estar do cidadão. E também é importante o cidadão também ter consciência que também precisa de fazer o seu papel, não é? Também precisa de ajudar, digamos assim. Há um velho ditado que diz que o cidadão é o primeiro e o mais importante agente de proteção civil. E na realidade é. Se nós formos aqui a fazer uma reflexão sobre aquilo que é a prevenção, começa sempre no cidadão. E porquê? Desde logo, cidadão informado é cidadão prevenido. Prevenido e também ele preparado para algumas situações. Nós temos uma grande dificuldade na sociedade em que vivemos. A nossa sociedade não está ainda preparada para aquilo que é a prevenção. Nós trabalhamos muito na área da proteção civil, dos bombeiros, naquilo que é a prevenção e a mitigação do risco. Em grandes fóruns, em grandes temáticas que eu tenho, muitas das vezes pergunto, em grandes fóruns, quem é que tem um extintor em casa? Ninguém. Ou, na sua grande maioria, digamos que numa sala 10% tem e os outros 90% não. Desde logo aqui percebemos que o tema da prevenção é muito importante. E, portanto, se nós olharmos bem para todas estas temáticas, se fizer ainda outra pergunta que é, para nós, qual é o valor mais importante que nós temos? É a vida. É a vida. Se eu perguntar a uma sociedade quem é que sabe fazer suporte básico de vida, não é? Portanto, isto faz-nos refletir
que o cidadão tem também ele um papel fundamental e dinâmico na área da proteção civil. E, portanto, a proteção civil trabalha muito em prol daquilo que é a prevenção. Nós temos a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é ela que tutela toda a orgânica. Depois temos os Serviços Municipais de Proteção Civil, também eles com um papel fundamental naquilo que é a proximidade ao município. Ainda temos as unidades locais de proteção civil, mais ligadas às freguesias, que também elas fazem um papel e têm um papel determinante naquilo que é a sensibilização. Agora, obviamente que toda esta orgânica tem que funcionar, toda esta máquina tem que funcionar e tem que haver também aqui, como é óbvio, um grande esforço político para que isto aconteça. Nós não podemos estar à espera que as coisas aconteçam para depois prevenir o cidadão. Isto tem que haver aqui uma antecipação. E este é o trabalho que a Proteção Civil e os agentes de Proteção Civil fazem. O cidadão tem que estar devidamente ele integrado também em toda esta tarefa e, essencialmente, também ele está preocupado. Portanto, o que eu digo é que a sociedade também tem que estar preocupada e também ela tem que fazer parte. Por isso o cidadão é o principal pilar e o primeiro pilar da proteção civil. E, portanto, eles têm que fazer parte também eles daquilo que é a mitigação. Na questão dos sismos, é sempre importante, e nós fazemos, a Proteção Civil Nacional faz em conjunto com todas as orgânicas um simulacro que é a Terra Treme. E as instituições cada vez mais têm aderido a este simulacro, que é importante para sensibilizar crianças e os adultos também. Depois falamos naquilo que é, por exemplo, a necessidade de ter uma mochila preparada para estas situações. Nós pensamos sempre que nunca vai acontecer, mas a verdade é que elas acontecem. E não tem hora, um sismo não tem hora marcada. É algo que nós não conseguimos prever. E, portanto, dizemos muitas das vezes, sensibilizamos as pessoas que devem ter uma mochila para as pessoas que são doentes, ter dentro dessa mochila a medicação, terem água para as primeiras horas, terem um pequeno rádio para ouvir, obviamente, que será a única coisa que achamos que num sismo de magnitude 7, 8, ou como agora aconteceu na Turquia, as comunicações são interrompidas, portanto há grandes dificuldades nas comunicações e será a única maneira de chegar até ao cidadão, provavelmente será através do rádio ou da banda amadora, e portanto nós sensibilizamos. Mas e depois o cidadão cumpre? E aqui está o grande auge da questão. Portanto, eles são sempre, o cidadão é sempre o mais importante agente da proteção civil. O cidadão tem que compreender que ele tem um papel muito importante, não é? Há pouco estava a falar que nós devíamos ter uma mochila preparada, não é? E quando as mulheres estão quase a dar à luz, não é? Nas últimas semanas, não é? Geralmente eles dizem, tem que preparar a mochila com tudo aquilo que você precisa, porque quando for à altura é só chegar e levar as coisas para a maternidade. Portanto, é exatamente a mesma coisa que nós muitas vezes não nos apercebemos, mas também o devemos fazer nestas questões. E ultimamente, e ao longo destes anos, nós temos visto que a parte do clima, a parte atmosférica, não é? Não está bem ou nunca esteve debaixo do nosso controle. Portanto, é uma coisa que nós não conseguimos controlar, mas é uma coisa que nós conseguimos minimizar um pouco, se calhar, os problemas e as causas, não é? Se nós conseguimos prevenir. Sim, claro. A prevenção tem que estar sempre em primeiro lugar. Aliás, falou num tema muito, muito interessante, que é o clima. Todos nós temos presenciado que nos últimos tempos há uma grande alteração climatérica. Fatores esses têm a ver, obviamente, com aquilo que também são as grandes alterações e as grandes construções e no fundo, tudo aquilo que é, digamos, a alteração da biomassa. No entanto, estamos a falar de situações que muitas das vezes também elas são emitidas avisos. Também eles são emitidos alertas. Às vezes diz-se assim, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um alerta, peca por ser tardio. Não, ele não é tardio. Muitas das vezes temos que perceber, com todos os agentes de proteção civil, inclusive com o cruzamento das informações que vamos recebendo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e de todos aqueles que estão a estudar os fatores climatéricos, se efetivamente aquela intempérie vai acontecer ou não. Isto porquê? Porque se a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os bombeiros, as proteções civis locais, emitirem um aviso, e se esse aviso efetivamente for, digamos que infortúnio, ou seja, se não acontecer nada, a sociedade diz, lá estão eles a pecar porque na realidade fizeram isto e não aconteceu nada. Mas se acontecer alguma coisa, e nós
não emitirmos o aviso, ou se emitirmos o aviso quase, digamos, com 2 ou 3 horas antes daquele fator meteorológico acontecer, porque é a altura em que conseguimos ter a precisão que ele vai acontecer, é tardio. E, portanto, nós temos aqui alguma dificuldade, muitas das vezes, em conseguir fazer os alertas e os avisos à população. Agora, com as novas tecnologias, é tudo muito mais fácil. Portanto, em áreas geográficas consegue-se lançar os avisos através das SMS. Ainda assim, há fatores meteorológicos que nós não conseguimos prever, que são aqueles fatores meteorológicos adversos e que acontece, como, por exemplo, mini-tornados. Ainda há relativamente pouco tempo passou em Lisboa. Felizmente, só causou danos materiais e foi portanto, de pequeno porte, o que significa que, cada vez mais, temos que estar preparados para estas situações. Cada vez mais o cidadão tem que ser resiliente e também ele estar preocupado com todos estes avisos, com todos estes alertas e também ele estar informado. Eu entendo que esta política de segurança, às vezes não olhamos para a segurança como um investimento, é como um custo. A segurança é um custo, mas não, a segurança é um investimento no cidadão, um investimento do bem de todos, e acho que é por este lado que nós temos que encarar a proteção civil. Porque, na realidade, a proteção civil tem mecanismos, a proteção civil está muito bem preparada, a proteção civil está bem segmentada, mas, obviamente, que o cidadão tem aqui esta importância relevante no sistema da proteção civil. E, portanto, quer nos fatores meteorológicos, quer nos sismos, quer naquilo que se chama segurança contra incêndios nas nossas próprias habitações. Portanto, se o cidadão não for resiliente com ele próprio, o mecanismo depois também falha, como é óbvio. E muitas das vezes nós informamos, nós sensibilizamos, nós tentamos chegar até ao cidadão, mas não é fácil. A sociedade tem que estar preparada também ela para fazer parte deste sistema. E nós vivemos numa altura em que há muita tecnologia, em que grande parte do tempo, ou grande parte das pessoas, passa muito tempo ao telemóvel e muitas vezes, ou seja, em relação a isso, já deveríamos estar um bocadinho melhores, porque se passamos tanto tempo nas redes sociais, a ver o programa de manhãs na TV, se passamos tanto tempo na televisão e mais isso, devíamos estar um pouquinho mais informados e incorporar também, não sei se é a palavra correta, mas ter a noção de que aquilo que nós estamos a ouvir, nós temos que, ok, eu tenho que fazer qualquer coisa com isto. Não é? Exatamente. Eu tenho que fazer qualquer coisa. Se eu tenho, por exemplo, um aquecedor em casa, e nós ouvimos isso muitas vezes, um aquecedor elétrico ou óleo, ter uma janela aberta faz sempre uma grande diferença, não é? E às vezes a gente não presta muita atenção, mas estamos fartos de ouvir falar nisso. Estamos fartos de ouvir, então às vezes são pequeninos cuidados, e às vezes não, está muito frio, então vamos fechar a janela. Pronto, vamos fechar a janela, pode correr bem, pode correr mal. Então, mas há coisas pequeninas que nós podemos fazer e que temos que perceber que, ok, não tem a ver tanto com se eu gosto ou não gosto, se me dá jeito ou não, é preciso fazer. Porque isso é outra, né? Nós muitas vezes pensamos assim, por exemplo, uma das coisas que eu faço muito que é, eu de manhã vejo o tempo, não é? E a gente muitas vezes com os nossos filhos diz isso, olha, atenção que vai estar a chover muito, quando houve aquelas chuvadas todas. Exatamente. Atenção que vai estar a chover muito, vai estar muito vento, vão agasalhados. A gente diz aquilo. Eles ouvem tudo à primeira. Então, mas a gente diz e muitas vezes a gente vai olhar para eles vão com um casaquinho, ficam constipados, têm febre e a gente... Mas não foste agasalhado para a escola? Mas não te disse... Ou seja, mesmo aquelas pequeninas coisas, e estamos a falar dos nossos filhos, como podemos estar a falar de nós mesmos, não é? Ou dizer que, atenção que vai haver uma ventania, ou aqueles ventos, ainda há pouco tempo que houve aquelas enxurradas grandes de água, não é? E aquelas ventanias grandes, todos nós fomos avisados, e fomos avisados para não sairmos de casa só em casos necessários. Mas havia muita gente que andava na rua. Será que toda a gente tinha essa necessidade de estar na rua? É verdade. É às vezes aquelas pequeninas coisas, não é? Que a gente ouve. É verdade. Eu na cidade de Lisboa, comandei uma das operações mais complexas. Fiz parte do comandamento de um grupo que resgatou 22 pessoas em Alcântara. Os alertas foram emitidos pela Proteção Civil para que aquela zona estava cortada. Estamos a falar num alerta que toda a gente recebeu nos telemóveis. Ou pelo menos, se a tecnologia não falhou, todos receberam. Certo que, por volta das 7 da manhã, nós tínhamos aquelas ruas completamente atoladas de pessoas, a quererem passar zonas que estavam fechadas, completamente submersas. O que significa que as pessoas leram a mensagem. E eu perguntava a algumas pessoas, recebi uma SMS da Proteção Civil? Recebi, mas não percebi.
Portanto, às vezes também é difícil. Se nós dizemos que a zona de Alcântara está fechada, porque está submersa, significa que naquela zona não se vai poder passar, nem autocarros, nem comboios, nem metros. E, portanto, é importante o cidadão perceber estes avisos, perceber estes alertas e também ele cumprir. Porque não existe Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Serviço Municipal de Proteção Civil ou Unidade Local de Proteção Civil que consiga planear e prevenir se o cidadão não cumprir. E, portanto, isto é muito importante, as pessoas estarem sensibilizadas para isto. E este, sem dúvida, que há de ser sempre o grande desafio da Proteção Civil, sensibilizar as pessoas e as pessoas cumprirem. Porque às vezes não é fácil, não é? Sim. Às vezes não é fácil. E às vezes também é aquela questão, ok, eu recebi aquela mensagem, mas se eu for já, eu vou chegar num instantinho a casa. Mas às vezes mais vale chegar 2 ou 3 horas depois a casa e chegar bem, não é? Do que não chegar ou chegar mal. Exatamente. Porque nós vivemos, eu acho que também se deve ao facto de nós vivemos numa época em que parece que em que é tudo instantâneo. Se a gente vai a um sítio e estamos mais que 2 ou 3 minutos à espera de alguma coisa, já está mal. Já estão a ser lentos, já ninguém faz as coisas como deve ser e porque é que não põe aqui mais gente? E muitas vezes não, é só pelo simples facto de que com as tecnologias, não é? Nós somos habituados a ter tudo ali ao momento, mas a vida não funciona assim, as coisas não funcionam assim, não é? Nós, para nascermos, temos que esperar 9 meses, meus amigos. 9 meses, não é ali de um dia para o outro, não é? Portanto, se a própria vida demora, muitas vezes nós também temos que perceber, e acho que acaba por ser um pouquinho essa dificuldade, não é? Se nós temos tudo tão rápido, então, o acesso tão rápido, então, se eu, ok, não posso passar por ali, mas eu vou chegar rápido, eu vou passar por ali e vou conseguir e vou chegar cedo a casa. Então, muitas vezes, o facto de nós nos acalmarmos um bocadinho e pensarmos, e se receber uma mensagem que você não percebe, fale com o vizinho, fale com um colega, fale com um amigo, fale com alguém e pergunte, olha, eu recebi esta mensagem da Proteção Civil, o que é que isto significa? Porque às vezes os termos também não são muito fáceis, não é? Exatamente. Pronto, nós aqui no Manhãs tentamos sempre ter uma linguagem mais acessível, às vezes tentamos desmistificar aqui um bocadinho, porque às vezes as pessoas não percebem os termos todos. E nós não precisamos, não temos todos a mesma função, não é? Claro. Então precisamos às vezes de tornar as coisas um bocadinho mais fáceis para as pessoas entenderem. Mas eu sempre fui habituada a que se a gente não sabe, pergunta. Se a gente não entende, pergunta, não é? E isso não é vergonha, não é? Não é vergonha eu querer fazer qualquer coisa que não estou a perceber. Não, eu tenho que perceber, senão eu não vou conseguir ter um bom resultado. Não é? Eu acho que, no fundo, as pessoas também acabam por se sentir um pouco envergonhadas porque, ok, eu li isto, eu tenho que entender. Às vezes não percebemos. Não é? E eu acho que se nós também tentarmos pedir ajuda e perguntar, ou mesmo se estivermos sozinhos em casa e precisamos de alguma coisa, nós temos vizinhos, não é? Não é como antigamente, não é? E acho que o comandante Fernando vai concordar comigo que antigamente a gente conhecia os vizinhos todos. Conhecíamos a rua toda, conhecíamos tudo, até conhecíamos a vida uns dos outros. Hoje em dia não, a gente quase nem conhece a pessoa que está ao nosso lado ou que vive connosco no mesmo prédio, na mesma rua e que está lá há anos também. Portanto, acaba por haver, ou seja, estamos tão evoluídos tecnologicamente, mas em termos das relações pessoais, acabamos por estar um bocadinho mais afastados, não é? Sem dúvida, concordo com isso. E cada vez mais sentimos essa dificuldade. A Proteção Civil também faz um trabalho com os idosos e acho que isto é importante. Às vezes não conseguimos chegar à dimensão da necessidade, mas o facto da GNR e da PSP fazer programas de proximidade, e também eles, enquanto agentes de proteção civil, porque fazem parte do sistema, também fazem esse trabalho que é fundamental. E realmente os nossos valores estão um bocadinho invertidos. Eu costumo dizer que os nossos valores estão um bocadinho invertidos. Nós olhamos muito para a tecnologia e perdemos muito o contacto com a pessoa. Mas infelizmente, por um lado e felizmente por outro, felizmente porque a nível de proteção civil conseguimos abranger muito mais rápido as pessoas com as novas tecnologias, e infelizmente por outro lado porque ainda temos muitos idosos isolados que este tipo de comunicação rápida não chega. E nós sentimos algumas dificuldades, nomeadamente, por exemplo, naquilo que Portugal é fustigado todos os anos pelos incêndios florestais. E falando aqui neste tema de isolamento e até mesmo de um trabalho fundamental da Proteção Civil, em que se fez em algumas aldeias o programa da Aldeia Segura, onde havia o elo de segurança, que também ele fazia este acompanhamento nas aldeias mais isoladas. E, portanto, esta é uma grande dificuldade que a Proteção Civil tem e que os agentes de Proteção Civil têm. E, portanto, a questão da proximidade é muito importante.
Agora, existe esta dificuldade, de facto. As tecnologias trazem coisas boas e coisas más. Coisas boas para a nova juventude e para nós que já estamos mais habituados a estas tecnologias, para as pessoas mais antigas não. E, portanto, tem que haver aqui também um mecanismo que se tenta sempre desencadear, nomeadamente nas aldeias ou nas pessoas mais isoladas. E este é um grande papel que os municípios têm feito, e bem, de alguma forma, na articulação dos seus serviços municipais de proteção civil e as unidades locais de proteção civil. Por isso, todos eles também têm um papel muito importante na proximidade. Porque muitas vezes não se entende porque é que um serviço municipal de proteção civil existe. Se existe uma autoridade nacional, porque é que existe um serviço municipal? E porque é que ainda existe uma unidade local? E é exatamente por isso. As unidades locais nas freguesias fazem um bom trabalho, portanto, também elas, muitas delas optam até por ter corpos de voluntários que funcionam muito bem e que são aqueles voluntários de proximidade, não é? Que têm uma formação específica e também eles chegam a esses cidadãos isolados. E, portanto, a Proteção Civil tem isto tudo pensado. E os incêndios para nós também é uma grande preocupação. Há pouco dizia, e bem, que muitas das vezes as pessoas não gostam de esperar. Nós temos um exemplo de que muitas das vezes uma má decisão tem um peso significativo na vida das pessoas. E muitas das vezes, por exemplo, para um comandante de bombeiros, não é fácil mandar cortar uma estrada. Não é? Porque aquilo vai, obviamente, criar algum impacto. E quando estamos a falar numa estrada nacional, com muito movimento, nós sabemos que uma autoestrada, nós sabemos que aquilo vai criar um impacto significativo. Não é? Mas, na verdade, às vezes são decisões que nós tomamos de forma preventiva. Porque nós temos registro em Portugal, infelizmente, de algumas mortes que não se conseguiram evitar. E estas mortes, acredito que muitos comandantes que tomaram a decisão vivem com este peso. Porque nós vivemos com o peso das vidas que perdemos. Apesar das pessoas acharem que não. É algo que nos arrasta. É algo que fica connosco para a vida. E, portanto, muitas das vezes pecamos por excesso, porque é preferível assim, não é? Para não termos registro nem relatos de perdas. Eu costumo dizer que às vezes eu prefiro perder um hectare do que uma vida. É sempre aquela decisão difícil. A natureza faz-nos falta, mas as vidas, obviamente, é algo que nós debatemos diariamente para não perder. E, portanto, cada vez que perdemos uma vida porque uma estrada não foi cortada, porque a pessoa furou muitas das vezes a barreira, porque isto acontece. A GNR está a cortar, os bombeiros estão a cortar e as pessoas passam. Mas é já ali à frente. O já ali à frente, às vezes, é um minuto de decisão que muitas vezes perde-se aquela vida. E isto, às vezes, é muito difícil para nós. Quando nós vimos aí, nas grandes entrevistas dos incêndios florestais, pessoas que estão a ser retiradas de casa quase à força, elas próprias não entendem porquê. E nós percebemos, aquilo demorou anos a construir, não é? E muitas das vezes não conseguimos evitar. Por vários fatores. Normalmente as pessoas não entendem porque é que os bombeiros estão parados à beira da estrada, porque não há meios de socorro, porque na realidade há vários fatores ponderativos. Tem a ver com aquilo que é o fator meteorológico, tem a ver com o vento, tem a ver com as influências do declive. E por isso muitas das vezes os bombeiros não podem atuar, para a sua própria segurança. E as pessoas não entendem. E isto é uma tarefa muito difícil. A Proteção Civil tem uma tarefa muito difícil sempre, em qualquer gestão de ocorrência, seja ela incêndios florestais, sejam elas sismos, sejam elas intempéries, nós temos sempre, e depois temos sempre a determinação do fator humano. Nós trabalhamos com pessoas e nunca podemos nos esquecer disso. Pessoas que têm famílias, pessoas que também elas têm os seus problemas, também elas têm as suas limitações físicas e às vezes não se percebe como é que temos 1000 operacionais no terreno e não se conseguem extinguir um incêndio. E tudo isto tem um pouco a ver com aquilo também que é o planeamento, tem a ver com tudo aquilo que influencia. E pronto, isto é difícil às vezes passar ao cidadão. Pelas notícias, pela forma como chega. E as pessoas às vezes querem logo, nas primeiras horas, um briefing da Proteção Civil, um briefing dos bombeiros, saber o que é que aconteceu. Às vezes ainda nós estamos a tentar planear e avaliar e as pessoas já querem que nós consigamos falar para a comunicação social e não é fácil. E, portanto, é saber gerir, a Proteção Civil é saber gerir tudo isto. É saber gerir todos estes pesos e todas estas responsabilidades. Não é fácil nos dias que correm. As tecnologias às vezes ajudam, mas outras vezes também prejudicam. Exato. E vocês apanham as pessoas nos dias menos bons, para não dizer
outra palavra, para não dizer dias maus, mas nos dias menos bons das suas vidas. E muitas vezes nós achamos que vocês são super-homens e super-mulheres. É verdade. Porque nós muitas vezes achamos, ok, os bombeiros estão aqui, eles vão ajudar, mas vocês são humanos, não é? E muitas vezes também acredito que seja muito difícil, muitas vezes, gerir as emoções, porque vocês têm que lidar não só com o ser humano que está à vossa frente, mas também de forma a que vocês consigam, com que a pessoa consiga perceber que vocês estão ali para ajudar. Porque às vezes a pessoa também não tem essa percepção. Aquilo que estava a dizer há bocado, porque é que eu tenho que sair, porque é que eu tenho de ir, porque é que eu tenho que fazer isto assim, não é? Portanto, como é que é gerir estas emoções? Não é fácil, não é fácil. Eu estou nos bombeiros há 27 anos. Enquanto pertencente à Proteção Civil, portanto, enquanto agente de Proteção Civil há 27 anos, a trabalhar diretamente com a Proteção Civil há mais de 6. Portanto, a fazer aqui, digamos que, os dois papéis. Atualmente comandante de um corpo de bombeiros, trabalho na Proteção Civil e, portanto, faço aqui um papel determinante naquilo que é a gestão de recursos. Não é fácil gerir pessoas, para começar, feitios, vários estratos sociais e por aí fora. Mas gerir sentimentos é muito pior num teatro de operações. E muitas das vezes nós temos perdas, nós próprios temos perdas, temos também situações de familiares que não estão bem e temos que fazer aquilo sempre da mesma forma. E nós, enquanto pessoas e seres humanos, temos muitas das vezes que agir como máquinas. Eu costumo dizer que para ser um agente de proteção civil, um bom bombeiro, um bom agente da PSP, muitas das vezes temos que colocar os nossos sentimentos à parte. Quando envergamos esta farda, nós transformamos-nos naquilo que é um agente de proteção civil. E, portanto, muitas vezes os nossos sentimentos ficam à parte. No final do dia fazemos sempre a nossa reflexão, percebemos o que é que perdemos, percebemos onde é que podemos melhorar mais um bocadinho, mas pronto, depois também temos aquela parte de sentimento vazio. E às vezes é difícil, porque o acompanhamento psicológico nesta atividade é zero. E que hoje nós estamos aqui a falar do Dia Internacional da Proteção Civil, coisas muito importantes e coisas que são fundamentais que aqui o nosso comandante Fernando Azevedo trouxe para nós. Comandante, umas palavras para deixar aqui para a nossa audiência. O que achar? Bem, para a nossa audiência deixo apenas um conselho. Prevenirem sempre. E a Proteção Civil e os bombeiros e todos os agentes estão preparados sempre para dar os melhores conselhos. Por isso sigam sempre os conselhos da Proteção Civil e sejam resilientes para a sociedade que nós temos hoje em dia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu. Obrigada por ter estado aqui connosco. Muito obrigada. E até uma próxima, porque acho que há sempre alturas e momentos em que nós precisamos de falar certas coisas e será muito bem-vindo numa próxima vez. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, eu. Espero que tenham gostado aqui da nossa primeira parte, nós gostámos imenso e agora nós vamos estar à segunda parte com o Vice-Presidente Jorge Sampaio e também vamos estar à conversa com o João Gairinhas, que nos vem falar acerca do primeiro encontro nacional de espumantes que se vai realizar este mês. Nós voltamos já. E nós já estamos de volta aqui para uma segunda parte espetacular, onde nós vamos estar à conversa com o Vice-Presidente da Câmara, Jorge Sampaio, e também com o Jorge Geirinhas. Eu há pouco disse o sobrenome mal, eu peço desculpas, é Jorge Geirinhas, assim é que é correto, que vem da parte da revista Grandes Escolhas. E nós vamos falar acerca de uma coisa muito agradável, fantástica, que é... Vamos falar do primeiro encontro nacional de espumantes. Muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada por estarem aqui connosco, obrigada por terem aceito o convite. Gosto é nosso. Esta ideia, como é que surgiu esta ideia? Bom, isto é uma ideia que nós já temos há alguns anos. Andamos, em termos de Câmara Municipal e da Comissão Vitivinícola da Bairrada, andamos a maturar há alguns anos, que antes da pandemia tínhamos tudo pronto para levar a bom porto, mas esta pandemia deu-nos cabo dos planos e tivemos que adiar um bocadinho e adiámos para agora e vamos agora finalmente pôr em prática. Isto porquê? Porque a Bairrada, a Anadia, a nossa região, é uma região de espumantes de excelência. Foi em Anadia, foi na Bairrada, que há mais de 130 anos se fizeram as primeiras experiências na produção de espumantes. Portanto, há aqui uma ligação histórica também a este produto, que podemos depois falar um bocadinho mais sobre ela. Portanto, a razão de ser em Anadia, a razão de ser na Bairrada, tem muito a ver com isto, com este desejo de nós, e esta ligação que temos
muito forte do município, da região, aos espumantes. Portanto, está na hora de fazer, e estamos aqui a pouco menos de um mês de iniciar, a 25 dias de iniciar, e está tudo muito bem preparado, tudo pronto para ser um fim de semana fantástico. Num local que também é paradisíaco, que é o nosso Palace da Coria, não é? Maravilhoso. Sr. João, como é que entra aqui a revista Grandes Escolhas? Bem, nós somos uma revista especializada precisamente na área de vinhos e fomos convidados pela Câmara Municipal da Anadia para organizar, digamos, os conteúdos deste evento dos espumantes. A Câmara considera que, apesar da grande importância que o espumante tem na bairrada e no peso que a bairrada tem na produção nacional de espumante, era importante abrir também a outras regiões portuguesas, que não só a bairrada, e que também produzem bons espumantes. A ideia foi sempre fazer deste evento um encontro nacional que reunisse os melhores espumantes do país e que não ficasse apenas confinada, portanto, a conversar para dentro, digamos assim, para os produtores da bairrada. E foi esse o desafio que a Câmara nos fez, que nós, como revista especializada na área de vinhos, assumimos com muito gosto. Convidámos produtores de todo o país e é com gosto que vemos que, para além da bairrada, que, como é evidente, estão em maior número, temos produtores do Douro, da Tava Varosa, temos produtores do Dão, temos produtores do Tejo, temos produtores do Alentejo, temos produtores um pouco de todo o país, porque realmente, hoje em dia, o espumante é cada vez mais um vinho que se produz um pouco em todo lado e, sobretudo, se produz com cada vez maior qualidade. Isso é um facto que nós, como revista, temos vindo a acompanhar ao longo do tempo e que tem permitido, precisamente, descobrir novos produtores, novos enólogos e também, felizmente, também novas possibilidades de consumir o espumante. Este aspecto permite-me salientar isto. Um dos objetivos que temos com este evento, que a Câmara da Anadia organiza, é também levar aos portugueses a ideia que o espumante não é uma bebida para ser consumida só numa época especial do ano. Ainda há muito, talvez, essa tradição de regar com espumante, de felicitar com espumante, de quando temos algo para comemorar, ou na passagem de algum aniversário, ou quando estamos a passar o ano, quando estamos a mudar o ano, de brindar com espumante. Mas o espumante hoje em dia é uma bebida que se bebe todos os dias. É um excelente aperitivo, é uma bebida que talvez o melhor aperitivo, porque é transversal a todos os tipos de comida. Praticamente muitas vezes discutimos o que é que se dá melhor com a carne, com o peixe, o que é que dá melhor com as massas, o que é que dá melhor com as pizzas. O espumante é talvez das bebidas alcoólicas, dos vinhos que existem, que são transversais e que se dá bem com praticamente tudo. No caso da bairrada, temos uma companhia, que o engenheiro poderá falar melhor do que eu, que temos a gastronomia especial da bairrada, que é sobretudo o prato emblemático, o leitão, e cuja companhia realmente aconselhada e talvez a mais ideal e a mais seja precisamente o espumante. Portanto, o casamento será perfeito, de certeza. E sente que os portugueses, não falando agora ainda do estrangeiro, das pessoas lá fora, mas sentem que Portugal, os portugueses têm a noção da qualidade que nós temos? Eu acho que nem sempre. Eu acho que os portugueses ainda não se aperceberam da qualidade dos nossos vinhos e dos nossos espumantes. E que tem vindo a aumentar muito nos últimos anos. Tem havido aqui eu acho que uma união muito interessante que tem acontecido em Portugal, e aqui o Geirinhas, se calhar, é até a melhor pessoa para falar sobre ela, que é, nós estamos num momento em que estamos a conseguir conciliar aquilo que era os meios de produção de vinhos e espumantes mais antigos, da tradição, aquelas pessoas que faziam de um determinado modo, porque era o modo de fazer dos seus avós, da sua cultura, e estamos a conseguir misturar com técnicos de excelência que nós hoje temos, enólogos de enorme qualidade técnica, que foram estudar, que saíram muitas vezes até do país, que têm contactos permanentes com enólogos de fora do país, e estes nossos vinhos e a qualidade que hoje estamos a ter é muito a junção destas duas coisas. Deste empirismo cultural, digamos, que vem da cultura do vinho,
e destes novos processos, destas novas metodologias de trazer a ciência e a inovação para esta produção de vinho. E isto fez com que os vinhos, ao longo dos últimos anos, os vinhos portugueses, em todo o país, e os espumantes, tenham aumentado muito, muito. Nós, quando vamos a concursos internacionais hoje, os vinhos portugueses são premiados em todo o mundo e conseguem ombrear com vinhos de todo o mundo. E isto aconteceu em todas as regiões. Portanto, eu acho que é muito importante para Portugal. Portugal hoje é, sem dúvida, um país produtor de vinho. É um país que se assumiu no mundo inteiro como um país de excelência nos vinhos. Depois conseguimos aqui também, estamos nesta fase de transição em que também, sendo um país de turismo, o enoturismo tem vindo a ganhar aqui uma preponderância muito grande e nós, por exemplo, na Bairrada temos um trabalho muito grande nessa área há mais de 20 anos e hoje o enoturismo no país, mas neste caso da Bairrada, é real. É real. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho. E é interessante este fenómeno de hoje conseguirmos ver aqueles produtores de mais idade a ouvirem os nossos jovens enólogos e a trazerem estas técnicas, mas também os nossos jovens enólogos irem buscar alguma deste empirismo e destes conhecimentos práticos que estes mais velhos lhes trazem. Portanto, eu acho que o futuro é muito promissor no setor dos vinhos. E no setor dos espumantes, muito mais. Tem havido uma evolução muito grande. Uma evolução muito grande naquilo que são os espumantes. E é uma coisa que um espumante fica sempre bem em qualquer ocasião. Bebe-se a qualquer hora. Nós, na Bairrada, bebemos espumantes a qualquer hora. Aliás, nós em Anadia temos uma expressão que é muito nossa, que é do vai uma tacinha. Qualquer pessoa que vai à nossa casa ou que encontramos, nós raramente oferecemos um café. Aos nossos amigos, vamos ver uma tacinha. É esta a expressão. Eu acho que não deve haver casa nenhuma na Bairrada que não tenha espumante no frigorífico sempre. Porque é a nossa maneira de receber as pessoas, os amigos. A Bairrada hoje produz talvez 70% dos espumantes nacionais e eu acho que nós também deveremos consumir à volta desses 60% a 70% espumantes nacionais. É uma região em que o espumante vai a qualquer hora, vai com qualquer prato, vai em todas as casas. Portanto, é uma bebida que está muito enraizada na nossa região, muito mesmo. Engenheiro Jorge, sente que o espumante é uma coisa apreciada pelos mais jovens? Eu acho que sim, cada vez mais. E aí também fruto da criatividade que nós temos tido, que as regiões do país têm tido, porque já há bons espumantes em todo o país, que a nossa revista também tem tido, naquilo que é a comunicação deste produto, naquilo que é a capacidade de atrair os jovens na imagem, no produto que se faz em si. Eu acho que os espumantes hoje estão mais atrativos para os mais jovens. E isso é algo que nós temos que continuar a lutar. Mas é uma luta que às vezes é desigual. E não só nos espumantes, no setor do vinho. Nós hoje, por exemplo, estamos aqui a começar uma era muito complicada, em que a obrigatoriedade que se prevê de aparecer nos rótulos a questão de perigos do consumo de álcool pode ser uma machadada muito grande naquilo que é o setor vitivinícola. E nós temos de estar muito alertas para isto. Porque não faz mal consumir vinho, não faz mal consumir espumantes, faz mal tudo que seja em excesso. Tudo que seja em excesso. E aquilo que nós temos que transmitir é isso. É que estas bebidas alcoólicas têm um teor de álcool que varia consoante as bebidas, mas que devem ser bebidas com moderação, mas que devem ser bebidas até por uma questão cultural. Portugal é um país produtor de vinhos e nós devemos ter orgulho nisso. Nós devemos ter muito orgulho de ser deste país produtor de vinhos. Portanto, é um trabalho que temos que fazer, é um trabalho que temos que fazer muito nos mais jovens, temos que tornar muito atrativo e manter esta ligação dos mais jovens, esta cultura do vinho. E eu acho que estes eventos, como nós fazemos, com uma bebida que é mais moderna, mais sofisticada, e depois estamos aqui a tentar ligá-la também, harmonizá-la com uma gastronomia que, por um lado, uma parte da gastronomia que é muito nossa, vamos lá ter o nosso leitão, os ovos moles também que são da Aveiro Bairrada, outra doçaria da nossa região, mas também depois queremos ter o sushi, as ostras, que são pratos mais sofisticados, com menos ligações à nossa região, embora as ostras, devo dizer que as melhores ostras do mundo são as da Aveiro, portanto são da nossa região, também são da Bairrada, mas o sushi não é bairradino, mas também queremos mostrar e ir apanhar este público mais jovem
e mostrar-lhes que os espumantes podem harmonizar também com estes pratos mais sofisticados, mais modernos, que são muito deles, dos mais jovens. Portanto, eu acho que até nisso o evento vai ter um papel muito importante nesta formação. Nós temos paisagens lindíssimas em Portugal e quando nós passeamos, não é? E nós vemos aquelas imensidões de terra, não é? Onde nós vemos a cultura do vinho e isso enche-nos de orgulho, não é? Claro, porque nós temos, eu costumo dizer que a nossa... Portugal é um país riquíssimo, riquíssimo não só em termos naturais, mas nas pessoas, não é? Naquilo que fazem. Nós fazemos as coisas bem. Não somos os melhores, mas fazemos as coisas bem, porque todos somos melhores, toda a gente é diferente, faz as coisas à sua maneira, acaba por ser único. Mas todos nós temos uma forma muito característica, mesmo de receber as pessoas, não é? Que é tão característica nossa, e nós ouvimos isso muito quando as pessoas vêm a Portugal e dizem foi muito bem recebido. Nós sabemos receber, nós sabemos tratar bem as pessoas. Não estou a dizer que os outros sítios não saibam, agora estamos só a falar de Portugal, mas tudo isso, não é? Acaba por nos dar orgulho do país que temos também, Claramente, não é? Porque nós muitas vezes dizemos assim, Portugal é um país pequenino. É só geograficamente, porque eu acho que nós somos muito grandes. Exatamente. Nas pessoas e naquilo que nós cultivamos aqui. E se me permite, até se há setor onde se vê a riqueza e a diversidade, isso é precisamente no mundo do vinho. Portugal é de facto um país pequeno, mas é um país que comparativamente tem uma maior quantidade de castas, de variedades de uva produtora do vinho por área que existe no mundo. Nós temos cerca de 250 espécies de castas de uva que produzem vinho. Enquanto que os outros países se muitas vezes afunilaram na produção de ou branco ou tinto com determinadas castas internacionais, que são conhecidas, os cabernets para os tintos, os chardonnays para os brancos, Portugal tem uma multiplicidade de castas que resistiram e que ainda hoje existem. E isso prova que, apesar de sermos um país pequeno, produzimos coisas diferentes. Eu sou um pouco contra a ideia de dizer que somos o melhor do mundo. Não posso dizer que somos o melhor do mundo, porque não provei tudo o que há em todo o mundo. Claro. Mas somos muito bons, de facto somos. E, sobretudo, temos uma coisa em que aí nos distinguimos. Somos diferentes. Conseguimos ter características muito próprias, características diferentes dos outros. E isso é muito valorizado num mundo que está muito normalizado. Isto é, se vai-se para a América, vai para os países anglo-saxónicos, eles só quase provam um tipo de vinho, só provam quase uma casta, afunilaram os gostos de uma forma quase monocórdica, quase desinteressante. Portugal o que tem para oferecer é aquilo que nós próprios já sabemos e aquilo que podemos oferecer aos estrangeiros que nos visitam é precisamente isso. É, por um lado, a qualidade, mas, por outro lado, também a diversidade. Eles podem provar cá coisas que não provam em mais lado nenhum do mundo. E isso é um valor inegável que um evento como este que estamos a organizar, portanto, o Encontro Nacional dos Espumantes, tem precisamente para oferecer. Porque vamos ver que até numa única bebida, que é o espumante, vamos ter espumantes brancos, feitos de uvas brancas, vamos ter espumantes brancos feitos de uvas tintas. O Baga, por exemplo, da Bairrada, é uma uva tinta e que faz daí um espumante branco. Vamos ter espumantes rosés. Vamos ter espumantes que têm longo tempo de fermentação na garrafa, outros que são mais novos. Vamos ter espumantes mais velhos. Vamos ter espumantes... E todos eles sabem diferente. Todos eles são para ocasiões diferentes. Todos eles têm características diferentes e uns são para um consumo mais imediato, mais descontraído, uma bebida ao lado de uma piscina no verão. Outros requerem pratos mais substanciais, pratos muito mais interessantes. Portanto, este encontro permite que as pessoas que o visitem, por um lado, que visitem a beleza do Palace da Coria, que é de facto um sítio extraordinário, fantástico, relembra todo aquele glamour do princípio do século XX e que nós vamos também um pouco recriar com a decoração que vamos fazer para esse evento. Mas, por outro lado, a descoberta da gastronomia da região, a gastronomia de outras regiões e, sobretudo, portanto, os diferentes tipos de vinho que se conjugam aí, no qual nós procuramos também falar com várias pessoas e com vários tipos de público. Nós vamos ter, neste encontro, sessões para os próprios produtores, os enólogos, conversarem entre si, trocarem experiências. Vamos ter provas de espumante comentadas, em que as pessoas aprendem a provar e a distinguir um vinho do outro. Vamos ver também provas de harmonização de espumante com comida.
com o leitão, com o recheio de sapateira, com os carapaus fritos. Tudo isso é interessante observar como é que se harmoniza, como é que dialogam estes diferentes vinhos, e é também, ao mesmo tempo, uma forma de aprendizagem que é, como disse o engenheiro, e disse muito bem, que é cultural. Nós, em Portugal, o vinho faz parte da nossa cultura. O vinho faz parte da dieta mediterrânica, é um dos 3 vértices da dieta mediterrânea, a par do pão, a par do azeite, o vinho faz parte da nossa cultura. Não temos que ostracizar o vinho, temos que o valorizar, mas claro que temos que também o beber com moderação, porque não há um consumo saudável, não podemos apreciar o vinho se não o bebermos com moderação. E toda a nossa comunicação vai nesse sentido, é nisso que fazemos força e é nisso que esperamos ser visitados por muita gente em 25 e 26 de março. E como é que vocês se sentem? Porque já era para ter sido feito, não é? Mas às vezes as coisas não acontecem por um motivo e agora estão a ser... tiveram tempo também para melhorar certas coisas que se calhar iam fazer naquela altura e que agora conseguiram ver outra perspectiva e fazer as coisas de maneira diferente. Como é que vocês se sentem ao organizar um evento destes? Claro, há sempre coisas que vamos mudando ao longo do tempo, não é? E o evento que temos hoje não é propriamente o evento que tínhamos já pensado há 2 anos. Há evolução, há até mudança de local, mas está tudo neste momento pronto. Tudo pronto. Nestes 25 dias que faltam é ultimar os pormenores. E como o Geirinhas disse, eu acho que vai ser mais do que um encontro dos fumantes. Nós voltarmos aos anos 30 e 40 do século passado, que é aquilo que nos dá aquele Palace da Coria. Voltarmos, termos charretes para poder passear pela Coria. Entrarmos naquele edifício que, por si só, já é um património enorme que nós temos, nós portugueses temos. E depois conciliar isto tudo com quase 40 produtores de espumante que vão estar presentes do país todo e também alguns de fora do país. E depois juntar a isto esta gastronomia da região e também alguma fora para vermos como os espumantes conseguem conciliar-se com tudo isto. Portanto, temos tudo pronto para que seja um fim de semana incrível, bem passado, onde as pessoas podem provar os espumantes todos, os produtores todos, conversar com quem faz os espumantes, podem conversar com os produtores, conversar com os enólogos, e essa também é uma parte muito, muito interessante, este contacto direto com quem faz as coisas. Portanto, agora estamos a ultimar, uma vez que ainda temos aqui estes 25 diazinhos, estamos a ultimar estes pequenos detalhes que eu acho que vão fazer muito a diferença. Muito. No cenário, em algumas performances que vamos ter durante o evento. Estamos a ultimar tudo isto para que seja, acima de tudo, um fim de semana muito agradável, para que seja um fim de semana onde as pessoas sintam que os espumantes são já uma cultura de Portugal, muito enraizada na Bairrada, porque foi lá que há mais de 130 anos nós fizemos as primeiras experiências e temos esta ligação, mas e queremos manter muito viva esta tradição, mas queremos também que seja um produto de futuro. E é isso que estamos a trabalhar, que os nossos produtores estão a trabalhar muito. A adesão dos produtores foi surpreendente. Nós, em 2, 3 semanas, esgotámos os lugares que tínhamos, porque já não temos mais, já não dá mais. Portanto, já temos aqui pessoal com lista de espera para os próximos anos. Portanto, eu acho que temos tudo para que seja um grande evento. Portanto, resta agora mobilizarmos as pessoas a irem, mobilizarmos a estarem lá dia 25 e 26, que eu acho que vai ser um grande fim de semana. Qualquer pessoa pode participar? Sim. Sim. Nós temos aberto, é aberto a toda a gente. A pessoa tem, à entrada, compra um copo para espumante, o copo custa 10 euros e a partir daí tem acesso a provar todos os espumantes que quiser. E andar pelo Palácio, pelo Palace da Coria, também visitar os jardins, aqueles jardins são de facto fabulosos.
Esperamos que o tempo em março, no final de março, já seja mais primaveril, já estamos na primavera nessa altura. É este mês em que vai começar a primavera e isso também nos deixa bastante otimistas nesse sentido. E, de facto, é uma abertura que a pessoa pode experimentar dentro do Palace, fora do Palace, fora da Coreia, explorando também a região. Acho que se faz ali um 3 em 1, que é um convite extraordinário a passar um fim de semana diferente. Esperam também muita gente fora de Portugal? Sem dúvida. Fora de Portugal, talvez. Sim, pelo menos estamos a trabalhar também. Os próprios hotéis criaram pacotes especiais para os hotéis da nossa região, para quem quiser ficar de sábado para domingo, para quem quiser passar o fim de semana. Eles próprios estão a promover, junto dos seus clientes, este evento enquanto algo que faz parte de um pacote global que querem vender. A Coreia é uma região e é uma localidade muito visitada por estrangeiros, portanto, eu acho que também aí temos muitas boas perspectivas de trazer pessoas de fora. Mas se nós conseguíssemos conquistar para já os nossos portugueses, para este produto, para os espumantes, para a nossa Coreia, para o nosso Palace, para a nossa bairrada e para as regiões todas do país, porque, como disse o João, nós vamos ter produtores de todo o país neste evento, o que também muito nos agradou. Era um dos objetivos que nós tínhamos, era conseguir ter e cativar produtores de todo o país. E é engraçado ver que os de fora foram logo os primeiros a inscreverem-se neste evento, portanto, o que também muito nos agradou. Portanto, eu acho que é uma boa oportunidade destes contactos, de contacto com isto tudo. Revivermos a história, revivermos aquele Palace, esta ligação do Palace com os espumantes, eu acho que é uma ligação única, portanto, está tudo quase pronto para dia 25 vos recebermos. E se quisermos, quem quiser saber mais informações acerca deste evento, como é que o pode fazer? Bem, nós vamos ter comunicação nas redes sociais e também vamos fazer uma ampla divulgação, é agora a altura de o fazer, também na imprensa. No caso, portanto, o site da Grandes Escolhas tem informação sobre isso, o site da Câmara da Anadia também tem muita informação Da Rota da Bairrada. sobre o assunto, a própria Rota da Bairrada também tem, portanto, é fácil, hoje em dia, vai-se ao Google, procura-se Encontro Nacional de Espumantes e vai chover muita informação sobre o evento. Este é o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos. De muitos. Ok. A vontade é mesmo. continuar. E esperemos voltar cá todos os anos. Esperemos que Todos os anos que voltem cá, fizemos. E também sim, receber-vos lá, não é? Obrigada, será Porque a um prazer. bairrada, acima de tudo, é uma terra de bem receber. E gostamos muito de receber. Ao encontro que a Sara estava a dizer há bocado, eu acho que os portugueses somos muito assim. E nós na bairrada somos um bocadinho mais que o resto dos portugueses. Porque gostamos muito mais ainda de receber. E será uma honra muito grande receber-vos a todos lá. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada por terem vindo aqui e anunciar este evento fantástico que vocês vão ter dia 25 e dia 26 e que, com certeza, que você que está aí em casa não perca essa oportunidade para estar presente, marque as suas coisas com a sua família e passe um fim de semana diferente num sítio fantástico em Portugal. Muito obrigada, Engenheiro Jorge. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. João. Muito obrigada e até uma próxima. Até uma Muito obrigado. Obrigado, nós. Tivemos um programa fantástico, sempre com a sua companhia aí desse lado e queremos que você continue connosco nos outros programas e também, se você quiser continuar connosco aqui na Curiacos TV, tem a nossa grelha de programação onde você pode ver tudo aquilo que também nós temos para si. Por agora nós nos vamos despedir, esperemos que você continue com um dia maravilhoso, o dia ainda agora começou, mas que você continue sempre assim alegre, bem disposto e feliz, porque no próximo programa nós contamos consigo. Já sabe, esta entrevista fica disponível para si daqui a 2 semanas, você pode ver, rever e partilhar no nosso canal do YouTube. É sempre um gosto estar consigo, o nosso e-mail também serve para você vir ao nosso programa, para você nos conhecer, quem serão os próximos convidados, quais serão os próximos temas que nós vamos ter para si. Os próximos temas você vai ter que ir às nossas redes sociais, onde eu e o Zé lá aparecemos a dizer exatamente quem é que vai estar connosco, o que é que vai ser abordado, quais são os temas. E também você pode ver e rever e partilhar também no nosso canal do YouTube, várias coisas que nós já tivemos nos nossos programas, vários temas, várias pessoas que passaram por cá, sempre com o intuito de trazer até si o melhor da cultura e tradição portuguesa e os projetos fantásticos que move o coração de todos aqueles que trazem cá os seus projetos e que nós sabemos que também toca o seu coração aí desse lado. Um resto de um dia fantástico. Continuo sempre aqui com a melhor companhia aqui na Curiacos TV. Tchau, tchau. Até lá.